Vamos lá para o capítulo 53, que começa no capítulo 52, 13. São aqui algumas sessões que eu queria passar para vocês, ou para você. Bom, tirando só o capítulo 53, a gente tem algumas sessões assim bem interessantes. 3 partes: a vida do Messias, do 1 ao 4, a morte do Messias, do 5 ao 8, e depois nós temos o sepultamento, 9, e a ressurreição, do 10 ao 12. São 12 versos aqui. Mas essa parte do capítulo 52 é importante, a partir do 13, né? Termina lá no 12 o capítulo e começa aqui. Eu acho que o 53 ia caber bem direitinho aqui no 13. Ia ter mais 3 versos a mais. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 versos cada bloco. 5 blocos. E trazem momentos muito especiais da vida do Messias, do sofredor. Então nós temos aqui, o primeiro bloco é a exaltação do Messias. Então vai falar sobre o sacrifício no lugar, vicário quer dizer sacrifício no lugar de alguém, vicário, eu tomo o lugar de alguém para fazer o sacrifício, para estar no lugar dele para o sacrifício. Então temos essa parte aqui, a exaltação. A exaltação do servo. Depois a segunda parte, são 3 versos, 13 ao 15. A segunda parte então é o verso 1 até o verso 3. É o servo sofredor, a humilhação. A humilhação. Quem deu crédito à nossa pregação? É a humilhação. Depois temos o verso 4 até o verso 6, que é a expiação. É o servo ferido. Servo ferido. É a morte dele. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Tal, por aí. Depois nós temos mais um pedacinho. É a resignação. Então vimos exaltação, humilhação, expiação e resignação. Ele foi oprimido e humilhado. Servo calado. Não disse nada. Sofreu calado, caladinho. Depois nós temos a quinta parte, que é a vindicação, vindicar o caráter de Deus. Não é? Trazer à baila, trazer à tona o caráter de Deus. Também são mais 3 versinhos aqui da Bíblia. Né? E resolve o problema. A morte de Jesus, vou sentar melhor aqui, a morte de Jesus resolveu o problema do pecado. Porque só para você lembrar, ele era o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Que veio tirar o pecado do mundo. Como é que tudo isso era feito no passado? Eram cordeiros que eram mortos no lugar dos pecadores, certo? Você lembra disso? Primeiro na família, depois Moisés instituiu ali o tabernáculo móvel, quer dizer, Deus pediu para instituir, depois o tabernáculo fixo em Jerusalém, certo? Bom, vamos encurtar a história aqui. Tudo isso aqui apontava para Jesus. O cordeiro sofria para morrer e não era o culpado. Jesus também sofreu para morrer e não era o culpado, mas isso não quer dizer que a nossa salvação esteja no sofrimento de Jesus. Não. A salvação está na morte de Jesus, não no sofrimento de Jesus. Algumas igrejas cristãs valorizam demais o sofrimento. Não é? E tem até filmes que mostram sangrando, aquela coisa toda. Mas, então, este daqui é o modelo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele teve um processo, só que aqui, vários anos antes, 600 anos aqui e tal, antes de acontecerem essas coisas, Isaías já falava. Isaías falou do nascimento dele. Isaías falou da queda. A queda não de Adão e Eva, mas a queda de Lúcifer, lá no céu, no reino de Deus. E aqui nós encontramos um material muito rico a partir do verso 13. Então, exaltação, 3 partes. Exaltação do servo, exaltação da sua aparência, e exaltação com a mensagem do servo. Ele foi exaltado por tudo isso. É o momento da crucifixão, não é? Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Então aqui nós temos a exaltação do servo,
sublime exaltação do servo. O servo que causou espanto. O espanto diante da exaltação do servo, o espanto diante da aparência. Como pasmaram muitos à vista dele. Olha que impressionante os detalhes. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Cristo recebendo os açoites, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração, espanto. As nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então aqui é o servo que causou espanto, a exaltação do Senhor. E aí vamos entrar no capítulo 53 propriamente dito, quando é a parte da humilhação. Quem creu na nossa pregação? Humilhação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, hein? Lá de Davi, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Jesus. Quando Jesus andou pela terra, você não dizia assim, olha lá, ali está Jesus, tem uma auréola na cabeça dele. Não, não tem. Era um homem comum, absolutamente comum, como você e eu. Se ele estivesse aí junto com a gente ia dizer, bom dia, tudo bem, senhor? O senhor precisa de alguma coisa? Ou Senhor, não era pela aparência. Não tinha beleza, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Humilhação, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizeram caso. Veio para os seus e os seus não receberam. Essa é a verdade. Humilhação, servo sofredor. Agora o verso 4. O verso 4 fala do servo ferido, a expiação. Aí vem o cordeiro que vai ser morto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aqui, olha como tem nossas aqui, ó. Quer ver? Nossas enfermidades, nossas dores. E nós o reputávamos. Depois tem no verso 5. Nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O verso 6. Todos nós andávamos desgarrados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem nós, todos nós estamos envolvidos. Quer dizer, a morte de Jesus foi por nossa causa, não foi por causa dos judeus, foi por nossa causa. Esse era o plano. A morte dele substituiria a morte dos cordeiros. Então nós já vimos, tem a parte do exaltado, né? O servo que causou espanto, desfigurado, etc e tal, sua aparência de apanhar. Aqui diz que ele foi desprezado como pessoa, desprezado, simplesmente desprezado. E certamente ele tomou agora a parte da expiação, humilhação, servo sofredor, agora a expiação, servo ferido. Tomou sobre nós, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Nossas dores, nossas enfermidades, foi traspassado. Traspassado é furado de um ponto ao outro. Pelas nossas iniquidades. Ele morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, olha só que impressionante, isso é de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. É louco isso aí, não é? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Olha que lindo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, sobre Cristo. Pai, tá pesado esse negócio aqui, Pai, tá pesado, passa de mim esse cálice. E lá na cruz ele disse, Senhor, rendo o meu espírito, acabou, está feito. Ele não desistiu da gente. Então nós vimos a exaltação do servo que causou espanto, em várias circunstâncias, aparência, mensagem. Nós vimos a humilhação, o servo sofredor. Nós vimos também a expiação, o servo ferido, é o momento da sua morte. E agora vem a resignação. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não está numa série cronológica, né? Não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro.
pastor Darcy Reis, quero mandar um abraço para ele, foi diretor da Voz da Profecia. Muitos anos eu trabalhei com ele, tive o privilégio de trabalhar com ele. Se alguém aí assistir e conhece, pode dizer que eu mandei um abraço para ele. Amo demais aquele camarada. Mas ele contava que ele tinha, os pais tinham um açougue, alguma coisa assim, matavam um cordeiro, o cordeiro não dava um balido. Não dava nenhum som. Morria caladinho. Não é que nem o porco, né? O porco faz um estardalhaço que a gente acha que tem uns 500 porcos morrendo ali. Não é? Eu já ouvi e vi matarem um porco. Lá em casa tinha esses negócios de vez em quando, lá quando era garoto, né? E não conhecia toda essa mensagem de saúde. Não abriu a boca. Como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por quê? Porque era a sua função. É o servo calado, resignação. Não é? Transgressão do meu povo, foi dele ferido pela transgressão do povo. Calado, não era dele. Ele não precisava. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas o rico, olha só como... Gente, isso aqui tem centenas de anos antes de acontecer. Diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. E o último pedaço, só dá um jeitinho aqui, pronto. Se precisar fazer uma ediçãozinha aí, pode fazer. Aqui a bateria está acabando do celular. Então a última parte, verso 10, todavia o Senhor agradou Moelo, a vindicação. Não tem jeito, tinha que ter morte para ter perdão. Tinha que ter morte para ter vida eterna. Não tem jeito, porque Deus disse, certamente morrerás, não tem jeito. E ele disse, a primeira morte você vai morrer, a segunda é opcional, a segunda eu tenho o servo sofredor, eu tenho o Messias, eu sou o Messias, Deus, né? Deus. O Messias vai vir, mas mata o cordeiro é o Messias. E um dia vai parar de fazer isso, precisava vindicar isso. Não dá, oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, o servo satisfeito. Vindicação, servo satisfeito. Ele verá o futuro, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Foi contado entre os transgressores, mas ele satisfez a lei precisava da morte, do derramamento de sangue, e ele estava ali disposto para isso. Pai, passe de mim esse cálice. Não, mas eu vou. Então, esse cordeiro não precisava mais ser morto. O véu do templo rasgou de cima a baixo, quer dizer, Deus agindo, não é de baixo para cima. Acabou, não tem mais sistema de matança de cordeiros. Agora o cordeiro está aí, morto, e deu a salvação. Problema resolvido, ponto final. É lindo esse texto. Exaltação, o servo causou espanto. Depois humilhação, o servo sofredor. Depois expiação, o servo ferido. Resignação, o servo calado, e vindicação, o servo satisfeito. Salvou o mundo, deu a sua vida. Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você está afastado de Cristo, não quer voltar? Tome essa decisão agora. Não foi à toa que isso tudo aconteceu, foi por sua causa. Volte-se para Deus, que Ele é rico em perdoar. Frase do Roberto Rabelo. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte-se. Eis que o meu servo procederá com prudência. Quem creu na nossa pregação, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi oprimido e humilhado. Todavia o Senhor agradou-se Moelo, e ele estava satisfeito. Fim. Ponto final. Estamos salvos. Satisfez a lei. E nós temos a oportunidade da vida eterna. Primeira morte, todos vamos passar, já estamos passando. A segunda é opcional. O que você escolhe? Escolha a vida. Satanás vai morrer, não siga Satanás, siga Jesus. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse amor tão grande, tão maravilhoso, tão forte, tão lindo de Jesus na cruz do Calvário, passando por todos aqueles momentos, para que nós tivéssemos oportunidade de ter vida e não passarmos pela segunda morte.
Queres abençoar a cada um que está nos vendo, ouvindo agora. Se há alguém que precisa voltar, Senhor, que volte nesse instante. Busque ajuda, busque ajuda. Se tem alguém que está se desviando do caminho, Senhor, ainda é tempo. Se tem alguém que precisa ouvir a palavra do zero, Pai, também toca no coração. Jesus morreu, aí está o sacrifício dele, o capítulo mais lindo de Isaías. Em nome de Cristo, amém.